Olá pessoal, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estava comentando com uma pessoa agora há pouco que o dia de hoje tem sido um dia muito diferente. Eu estou debaixo de uma nuvem de presença de Deus muito forte. Tempo de oração, de rendição ao Senhor para poder compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês. E simplesmente a presença de Deus entrou na nossa casa, eu, a minha esposa o tempo todo ouvindo louvor, glorificando a Deus e a presença de Deus aqui. A razão do porquê isso para mim é importante é porque esse tipo de experiência que eu vou compartilhar não pode ser compartilhada de qualquer forma. É necessário que haja um propósito de Deus. Precisa haver um propósito de Deus, não é? Porque senão de nada adianta. Paulo teve uma experiência com Deus muito forte, e nessa experiência que ele teve com Deus, ele não pôde falar. Deus não permitiu que ele falasse, né? Eu conheço um homem, vou até daqui a pouco citar esse texto. Ele diz que esteve ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é possível falar, né? E depois, com o tempo, ele foi compartilhando essas coisas em forma de revelação textual, né? Porque tudo que Paulo ensina como revelação textual não é outra coisa senão o que ele experimentou sobrenaturalmente da parte de Deus, né? E embora essa experiência que eu vou compartilhar com vocês não seja a única e nem a primeira experiência que eu tenho, mas foi a mais marcante de todas. É uma experiência muito marcante e uma experiência que o Senhor quer que eu conte, quer que eu compartilhe, né? Eu tive essa experiência em novembro, mas antes de eu entrar na experiência em si, eu quero compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro está em Atos, capítulo 12, quando Pedro foi tirado da prisão, que diz assim: "E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me." Olha quanta coisa que aconteceu de forma real, literal com Pedro. Verso 9 diz assim: "E saindo, seguia-o." Pedro seguindo o anjo. Ponto. "E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas achava que via alguma visão." Aí, quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: "Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo." O outro texto é exatamente o texto de Paulo, de 2 Coríntios, também 12. Ele diz assim: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus sabe." Aí ele diz: "Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem," aí de novo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Dois textos que eu estou lendo para vocês para poder explicar o seguinte. As experiências sobrenaturais, elas são muito transcendentais e, portanto, são experiências difíceis de compartilhar. Porque quando você sai desse universo físico que você vive, nós estamos presos a esse universo físico enquanto tivermos um corpo físico.
Então, toda vez que Deus quer fazer algo com qualquer um de nós, ele tem que nos tirar desse universo físico para uma extra dimensão, para uma dimensão diferente. E o que acontece quando nós nos despegamos do corpo e saímos dessa dimensão para uma dimensão diferente? A gente fica confuso. Há uma confusão natural dos sentidos, porque de repente você está numa dimensão completamente diferente, os seus sentidos operam de uma forma diferente, a sua visão é diferente, a sua audição é diferente, o seu olfato é diferente. Você é real, você está fora do corpo, mas você não é uma fumaça, um vapor, você é uma pessoa real, você se vê, você se sente, você consegue tocar em você mesmo. É tudo ao mesmo tempo muito verdadeiro, muito real, mas por outro lado é completamente diferente no que tange ao aspecto dimensional. Entendem? Então, quando eu era mais novo, às vezes eu ouvia pessoas compartilharem certas experiências e às vezes as explicações não eram muito claras, eu ficava irritado, falava, mas como assim, gente? Se essa pessoa foi, se ela viu, por que ela não explica? Eu não entendia na época, na minha tenra idade, o que eu estou explicando para vocês agora. Sabe o que é o anjo entrar dentro da prisão, tirar Pedro de lá, fisicamente tirá-lo de lá, as algemas caírem das mãos, tira Pedro, vai abrindo as portas e Pedro vai atrás do anjo e durante todo esse processo, que foi um processo extradimensional, durante todo esse processo, Pedro não sabia se aquilo era real ou não. No final diz que ele achava que era uma visão, eu achei que eu estava tendo uma visão. Ele fisicamente andando, atravessando as portas, acompanhando o anjo, ele só se deu conta de que aquilo era real quando ele já estava do lado de fora da prisão, inclusive já tinha dobrado uma rua lá embaixo. O anjo se apartou dele, então aquele ambiente extradimensional se desfez. Foi quando Pedro falou, não, é verdade, realmente isso aconteceu. Entende? E a mesma coisa Paulo, grandioso apóstolo Paulo. O homem que conseguiu explicar praticamente tudo que entendeu do Senhor. 13 cartas explicando os mistérios de Deus. Ele não conseguia explicar se a experiência dele foi dentro ou fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo. Ele dizia, olha, esse homem, ele está falando dele na terceira pessoa, esse homem há 14 anos esteve no céu, agora eu não sei se é no corpo ou fora do corpo, porque há essa desorientação dimensional que eu quero que vocês entendam para vocês poderem compreender agora o que eu vou descrever para vocês, tá? Tudo começou em 2003. Eu fazia parte de um outro ministério e nós tínhamos uma atividade diária de oração, como temos hoje na New Time Church, uma atividade diária de oração, orávamos toda noite num grupo de oração, em 2003. E numa dessas noites, terminou o culto, a oração, nós fomos embora, eu, a minha esposa e meus filhos. A gente morava mais ou menos 1 hora de carro da igreja. Nós fomos embora para casa naquele dia, 2003, eu não lembro o mês, mas alguma coisa próximo do final do ano de 2003. E porque estava frio, não estava ainda extremamente gelado, mas já estava frio, então era próximo do final do ano. E quando nós chegamos em casa naquele dia, nós fomos comer e fazer higiene, aquela coisa toda para a gente poder ir dormir, portanto já era coisa de 1 e pouca da manhã, mais ou menos. A gente saía da oração em torno de meia-noite, já era 1 e pouca da manhã, chegamos em casa, comemos aquela coisa toda, minha esposa foi fazer higiene, eu fui escovar os dentes, aquela coisa toda, ela foi para o quarto primeiro, eu terminei e fui então para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, perfeitamente acordado, né, pois eu estava acabando de chegar no quarto, perfeitamente lúcido. A gente morava num apartamento muito pequenininho, bem pequeno mesmo, foi logo no começo, eu tinha apenas 2 anos de América, a gente ainda estava ainda lutando para sobreviver, né? 2 anos de América não é nada, de Estados Unidos não é nada, você ainda está tentando firmar as pernas. A gente morava num apartamento muito pequenininho e o nosso quarto, o quarto de casal era pequeno, ele cabia a cama de casal e mal um espaçozinho para andar em volta da cama, entendeu? De maneira que quando eu
eu sentava na cama para deitar, a parede estava logo na minha frente, assim, eu podia sentar na cama e esticar a mão, assim, que eu conseguia praticamente encostar na parede, entendeu? O quarto era muito pequeno. E nesse dia, eu entrei, ela já estava deitada, eu entrei, sentei na cama para deitar. Eu sentei na cama para poder deitar. Quando eu sentei na cama para deitar, um anjo do Senhor entrou pela parede, bem na minha frente, assim, entrou pela parede, bem na minha frente, pegou na minha mão, eu sentado na cama, ele pegou na minha mão e falou assim: vem comigo, porque o Senhor quer que você veja algo. Pegou e me puxou pela parede, já não era mais a parede, quando ele me puxou já não era mais a parede. Era um ambiente onde tinha uma esfera, como essas esferas de rolamento mesmo, de carro, sabe essas esferas redondas, prateadas? Era uma esfera daquela, só que grande, que cabia eu e ele dentro. Como se fosse uma nave, né? Aí ele me puxou pela parede assim, e aí eu deparei com aquela esfera grande. E eu não tenho como descrever diferente, era uma esfera. Não tinha motor, não tinha nada, não tinha hélice, nada, uma esfera. E de repente aquela esfera abriu assim como se abrisse uma porta, e eu tive a impressão que nós dois entramos na esfera. Só que durante o processo da viagem eu não via o anjo na esfera. Eu só via eu sentado dentro daquela esfera, a esfera toda fechada e ela viajando em altíssima velocidade. Entendeu? E aí eu já não via mais o anjo naquela esfera. De repente a esfera para, ela estaciona num lugar e aquela mesma porta, ela se abria. E aí, quando eu olhava assim para o lado de fora, a esfera estava estacionada numa espécie de plataforma e aí eu descia daquela esfera, não via mais o anjo. Daí para frente, do momento que ele me puxou para dentro da esfera, eu não vi mais o anjo em toda a experiência de 2003. Aí quando eu cheguei nesse lugar, eu fui recebido por uma menina. Era uma menina que aí regulava em torno dos seus 12 anos, 12, 13 anos, uma menina. E eu, assim, desorientado, tipo, o que está acontecendo, né? Por isso que eu li para você os textos, para você entender que isso é perfeitamente legítimo e bíblico. Eu desorientado, o que está acontecendo? Aonde que eu estou? O que é isso? Como? O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu naquela desorientação. E aí vem aquela menina na minha direção, pega na minha mão e fala: bem-vindo, o Senhor te trouxe para você conhecer esse lugar aqui. Aí eu olhava em volta assim, era como se fosse uma rodoviária, uma coisa assim, um aeroporto, porque eu via outras esferas chegando. Tinha a esfera que me trouxe, mas eu olhava assim ao longe assim, e eu via outras esferas chegando, esferas saindo, como se fossem naves espaciais. Entendeu? Elas chegavam e saíam desse lugar. Então era o lugar onde elas aterrissavam, onde elas paravam e as pessoas desciam. E quando eu olhei para aquela menina de uns seus 12 para 13 anos, eu instantaneamente, automaticamente, eu sabia muita coisa da vida dela. Eu sabia como que ela tinha morrido, eu sabia que ela tinha morrido com os pais num acidente de carro, que a família tinha sofrido, e aquela menina, portanto, tinha morrido naquele acidente, que ela estava ali e tal. Eu não lembro agora se eu soube o nome dela, eu não lembro isso agora, foi 2003. Mas eu, ao olhar para ela, eu já sabia basicamente de muita coisa a respeito dela, sem precisar falar. E aí eu me dei conta o seguinte, que nesse ambiente quadridimensional, nesse ambiente espiritual, os seus pensamentos e as suas palavras têm o mesmo valor. Entendeu? Não há nada que você pense que as pessoas em volta não saibam o que você está pensando. E você também, automaticamente, você sabe o que o outro está pensando. É uma coisa assim diferente, difícil de explicar. Aquilo entra em você em forma de vibração, é uma coisa, aquilo entra assim em forma de vibração e se torna informação para você. Entendeu? Aí ela andou comigo assim mais um pouco, e aí quando ela andou comigo
se afastando do lugar onde a esfera estava, nós fomos andando, tinha muita gente nesse lugar. Muita gente. E o curioso é que as pessoas que chegavam e saíam, eu vi, por exemplo, chineses, orientais pelo menos, chineses, japoneses, coreanos. Eu vi alguns orientais chegando nesse lugar. Eu vi pessoas de pele escura chegando, provavelmente de algum país africano, ou talvez um outro país qualquer, mas de pele escura. E eu naquela desorientação, tentando entender o que estava acontecendo, aonde eu estava e por que eu estava ali. E aí ela foi andando comigo e eu olhando aquilo e aquele monte de gente andando por todo lado, um lugar muito organizado, de uma organização incompreensível. Tinha uns quadrados, assim como se fossem escritórios, onde as pessoas estavam fazendo coisas, as pessoas estavam ativas, meio que trabalhando ali e tal. E aí, de repente, eu me deparei com um paredão transparente, como se fosse eu vou chamar de vidraça, mas não é vidro. Era um negócio meio, como se fosse meio gelatinoso, assim, alguma coisa assim. E aí eu quero que você imagine, assim, uma muralha imensa, cuja altura não tem fim, e ela desaparece para a esquerda e para a direita, assim, desaparece, aquilo infinitamente, completamente transparente, a ponto de você enxergar do lado de lá com absoluta perfeição, tá? Absoluta perfeição. Em todo o ambiente que eu estive, eu não vi nenhuma sombra, eu não vi nenhuma lâmpada, eu não vi nenhuma luz, nada, era tudo perfeitamente iluminado, não havia sombra em lugar nenhum. E aí eu olhava para aquele paredão transparente, aquela coisa transparente, e tinha a silhueta de uma porta, assim, como se fosse um desenho de uma porta. Não era uma porta como a gente conhece nas nossas casas, assim, porque o paredão era todo liso, transparente, de fora a fora, e separava esse lugar do que estava do lado de lá. Do lado de lá eu via vegetação, eu via árvores, grama, flores. Tinha também muita gente do outro lado, gente andando, passeando do outro lado. Desse lado que eu estava, não tinha grama, não tinha planta, não tinha nada. Era essa espécie de aeroporto, rodoviária, chame como você quiser. E era ali. E aí eu olhei para aquela porta, eu falei assim, eu queria ir lá, eu queria ir daquele lado lá. Falei para essa menina. Falei, eu queria ir daquele lado lá. Como é que eu faço para chegar do lado de lá? Aí ela virou para mim assim com um sorriso assim, aquele sorriso mais encantador do mundo. Ela virou para mim e falou assim, não é a sua hora ainda. Você não pode cruzar aquela porta hoje. Você foi trazido aqui para ver só isso. Mas você vai voltar. Quando eu fui argumentar com ela, que eu queria argumentar, mas poxa, deixa eu só dar um pulinho lá que eu queria ver. Porque eu estava vendo coisas tão diferentes do outro lado, eu estava vendo o tipo de vegetação era diferente, as cores eram diferentes, era tudo diferente, que não faz sentido eu dizer isso para você, porque não faz sentido. Se eu disser para você que o verde lá era um verde diferente, as tonalidades de verde não existem aqui. Quando eu fui argumentar com ela, eu estava de volta no meu quarto. Não passei pela esfera, não vi o anjo. Quando eu fui que argumentar com ela, eu já estava de volta no meu quarto. E aí eu já estava deitado. Eu estava deitado de lado, deitado no meu lado direito, de frente para a parede, para tal parede que eu te falei. E de repente eu estou de volta no quarto, deitado na minha cama no meu lado direito, de frente para a parede. E eu falei, meu Deus, afinal, o que aconteceu? E aí eu fiquei confuso, eu falei, mas gente, eu tinha acabado de entrar no quarto, será que deu tempo de eu dormir para sonhar? E eu vou acender a luz aqui, só um minuto. E eu naquela confusão,
racional, confusão racional, porque o que eu entendi depois é que, inclusive com o que a Bíblia diz, é que a revelação, ela destoa da racionalidade. Há coisas que você compreende por revelação, mas que você não consegue compreender racionalmente, porque a revelação é do Espírito, né? E a racionalidade é da mente. E aí eu fiquei ali pensando, mas gente, o que aconteceu, afinal de contas? Porque não deu tempo, nem deu dormir para sonhar. E eu fiquei confuso. 2003. Ok, passou o tempo, eu saí daquele ministério, e o tempo passou, plantei uma igreja em Boston, o tempo passou, aconteceu diversas coisas comigo. E esse tempo todo passou. Quando chegou em novembro agora de 2020, novembro agora passado de 2020, eu estava de novo no meu quarto, era noite, eu estava de volta no meu quarto, né? Um dia comum como qualquer um outro, não aconteceu nada de especial durante o dia, nada, um dia normal, mas quando chega a noite no meu quarto, eu, numa fração de segundos, não havia esfera, não havia anjo, não havia nada. Numa fração de segundos eu estava de volta nesse mesmo lugar. Novembro passado agora, na penúltima semana de novembro de 2020. De repente, pum, eu abro os olhos, eu estou naquele lugar de volta. E aí, quando eu olhei em volta, eu falei comigo, meu Deus, eu estou de volta naquele lugar. Nisso que eu estou falando assim, vem uma moça na minha direção, agora uma pessoa já de mais idade, já não era mais a menininha, a tal menininha que eu falei, era uma moça, uma mulher, veio na minha direção. Ela é de pele escura, como se na Terra ela tivesse sido negra, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como explicar, mas a tonalidade é diferente. A tonalidade da pele das pessoas é diferente, tá? Mas eu reconheci perfeitamente, 17 anos depois, eu estava de volta no mesmo lugar. E aí vem essa mulher na minha direção. Linda, linda, uma pele parecendo um jambo, uma coisa assim diferente, aquele sorriso maravilhoso, aquela coisa encantadora. Ela vem na minha direção e me cumprimenta pelo meu nome. Ela diz, bem-vindo, Jefferson. Aí eu olho para ela assim, e aí eu começo a olhar em volta, aí eu falei assim, eu pensei comigo, né? Será que eu estou no céu? Quando eu pensei, que eu falei assim, será que eu estou nu? Ela respondeu para mim, sim, você está no céu. Aqui é o céu. Lembra que você esteve aqui há um tempo atrás e o Senhor te trouxe de volta agora porque Ele quer te mostrar algumas coisas. Aí começa a acontecer algumas coisas que me marcou muito forte. Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que o Senhor me levou lá em 2003. Que eu passei todo esse tempo sem entender. Eu ficava, por que Deus me levaria num lugar daquele sem permitir que eu avançasse? E eu ficava, meu Deus, por quê? 17 anos. Quando eu fui agora pela segunda vez, eu entendi por quê. Quando você tem uma experiência dessa pela primeira vez, nessa dimensão que eu estou compartilhando, na primeira vez o seu aproveitamento é muito pequeno. Muito pequeno. Se você chegasse para Pedro e dissesse para ele assim, Pedro, conta para mim a sua experiência do anjo ter tirado você da prisão. Pedro vai falar assim, rapaz, honestamente, eu não sei nem como que aconteceu. Eu achava que estava tendo uma visão, que era uma coisa sobrenatural, de repente eu me dou conta, eu estou do lado de fora da prisão. Ou seja, esse tipo de experiência, quando acontece pela primeira vez, normalmente a pessoa aproveita muito pouco, porque há um choque de mudança de sentidos
tão grande, o choque na mudança de sentidos é tão grande que você não consegue absorver. Tá escurecendo muito rápido, vou ter que abrir a janela, gente. Espera um pouquinho, senão daqui a pouco vocês estão mal vendo meus dentes. Ok, eu acho que tá melhor um pouquinho, né? Me deixa saber se vocês estão vendo direitinho. Acho que está tranquilo. Então, o que acontece? O que Deus fez? Deus me levou em 2003 para desbloquear os meus sentidos. O que ele queria era desbloquear os meus sentidos. Por isso que ele me levou em 2003. Então ele causou em mim aquele choque em 2003, tá? Deu essa desbloqueada nos meus sentidos, para que quando eu voltasse agora em novembro, eu não desperdiçasse a experiência. Foi exatamente isso que Deus fez. Hoje eu entendo, eu não entendia na época, hoje eu entendo, tá? Aí o que acontece? Eu chego lá, aí eu tô diante daquela moça encantadora, linda, uma moça, um semblante maravilhoso, e aí ela vira para mim, não vi anjo nenhum anjo eu vi, tá? Nessa experiência. Aí ela virou para mim, aí eu olhei para o tal paredão, a tal vidraça, vou chamar de vidraça, que não era vidro, né? Eu olhei e aí lá tá a silhueta da porta de volta. Aí eu virei para ela e falei assim, onde é que fica o trono do Senhor? Eu gostaria de ver o trono. Onde fica o trono? Aí ela virou para mim e apontou na direção da porta. E falou assim, tá vendo aquela porta ali? Vai lá e passa por aquela porta, que o Senhor tá te esperando lá naqueles arcos. Aí mostrou para mim, tinha uns arcos lá na frente. 3 arcos. Um arco bem alto e 2 arcos um pouco mais baixos à direita e à esquerda. Aquele arco que eu não consigo descrever, do tamanho do prédio mais alto que você puder imaginar. 3 arcos. Ela apontou para mim, só que os arcos estavam longe. A impressão que eu tinha quando eu olhava por detrás dessa tal vidraça é que os arcos estavam longe. Aí ela falava assim, passa por aquela porta ali e vai que o Senhor está te esperando lá naqueles arcos. Aí eu falei, eu posso passar? Porque eu lembrei da vez passada que eu pedi para ir e a menina falou, não, você não pode passar ali agora. Não é hora. Aí eu passei aquele arco. Eu passei aquela porta. Quando eu passei por aquela porta, a porta é diferente porque a porta não tem maçaneta, não tem nada disso, você não vê dobradiça, você não vê nada. Você vê uma espécie de uma silhueta de uma porta nesse paredão. Aí quando eu fui me aproximando da porta, ela abre. Aí eu passei por ela, quando eu passei por ela, que eu olhei para trás, ela não existia mais. Eu conseguia ver o paredão, eu conseguia enxergar dentro, lá onde eu estava, eu conseguia ver as pessoas lá ativas, fazendo. E a mesma coisa da primeira vez, gente vindo, gente indo. Eu conseguia ver, mas a porta não estava lá mais. E tinha um caminho, um caminho assim que eu tinha que andar até chegar nesse arco. E tanto à direita quanto à esquerda tinha vegetação, tinha grama, tinha plantas, tinha flores. E à medida que eu fui andando, e era diferente, porque é como se eu estivesse flutuando, é como se o meu pé não tocasse no caminho. A impressão que eu tinha é que meu pé não tocava. Então eu dava um passo assim e eu avançava assim rápido, uma coisa assim. Então aquele arco que parecia que estava longe, quando eu olhei lá de trás, de repente ele foi se aproximando. E aí no caminho eu passei por uma árvore. Eu não sei como descrever para vocês. Tinha uma árvore do meu lado direito. Ela tinha várias cores. Cores das mais absurdas.
As tonalidades são todas diferentes. E ela cantava. Ela emitia uma espécie de vibração. Essas vibrações, elas vinham em forma de cores, como as cores do arco-íris. Exatamente como se fossem as cores do arco-íris. Ela emitia um tipo de vibração e eu não ouvia com o ouvido. Eu ouvia dentro, aquilo entrava em mim assim, aquela vibração entrava em mim assim, e dentro de mim aquilo virava uma canção de louvor, uma canção de adoração. E a árvore estava adorando ao Senhor, o Criador. E ela cantava uma frequência assim muito alta, muito aguda, muito alta, e emitia aquela frequência assim. E dentro de mim eu sabia que era uma canção, e eu ouvia como canção. Aí eu continuei andando, maravilhado com a grama, coisa mais encantadora, mais perfeita, flores de todo tipo, mas dentro de mim tinha uma urgência para eu chegar lá nos arcos. Eu queria parar, eu queria tocar nas coisas, mas tinha uma coisa dentro de mim dizendo, vai para o arco. Vai para o arco. E quando eu cheguei no arco, havia uma escadaria com acho que uns 7 degraus, eu não lembro de ter contado exatamente, mas eu diria hoje uns 7 degraus. Aí tinha os 7 degraus e lá estavam os 3 arcos, aqueles arcos maravilhosos, encantadores. Só que nos degraus caíam umas bolhas. Sabe quando você brinca com aquelas bolhas de sabão, que você sopra e fica aquelas bolhas bonitas voando assim? Era assim. Elas desciam de algum lugar que eu não sabia, elas iam descer, bolhas imensas que cabia uma pessoa dentro. Elas iam descendo aquele monte de bolha, como se fosse uma cortina de bolhas caindo naqueles degraus. E eu sabia, de alguma forma, que eu também não consigo explicar, eu sabia que eu precisava ser atingido por uma bolha daquela. Porque não era eu que ia subir os degraus. Eu tinha que ser levado até a plataforma e Deus não queria que eu subisse com as minhas pernas. Hoje eu entendo o significado, né? Porque quando somos levados ao encontro com o Senhor, nós não chegamos lá com as nossas próprias pernas. Nós não chegamos lá com as nossas próprias forças ou com os nossos próprios recursos, né? E aí, de repente, eu fui assim no primeiro degrau, quando eu parei e vi aquela bolha e caiu em cima de mim. Quando ela caía nos degraus, ela caía e desvanecia, virava uma espécie de fumacinha, assim, uma espécie de nevoeiro e desaparecia. Mas quando ela caiu em mim, ela foi tomando a forma do meu corpo, como se fosse um lençol, um negócio assim. Ela caía na minha cabeça e ela ia tomando a forma do meu corpo até chegar nos meus pés. Quando ela chegou nos meus pés, que ela envolveu o meu corpo, eu flutuei e fui flutuando até a plataforma dessa plataforma dos arcos. E aí fui colocado de pé, de frente para o arco maior, no centro dele, de pé, em frente ao arco. E eu estava assim muito maravilhado, muito encantado com tudo aquilo, muito impactado com tudo aquilo, e de repente eu olho no arco, no centro do arco, vai saindo uma figura. Eu vi a figura, não conseguia enxergar o rosto dele, mais ou menos da altura da cintura, do umbigo para cima, havia uma espécie de névoa, uma espécie de nevoeiro, mas ele via, eu conseguia ver os pés dele, calçado com uma sandália, um roupão branco. Eu via que tinha um cinto nesse roupão, dali para cima ia começando a perder a visão, até que o rosto eu não conseguia ver. E ele foi saindo por aquele arco e se colocou do meu lado direito. Eu sabia quem ele era. Eu sabia quem ele era. Quando ele se colocou do meu lado, gente,
Eu não consigo explicar para vocês. Eu falei isso para minha esposa. A primeira pessoa para quem eu contei foi a minha esposa. Eu já errei tanto na vida. Se eu for fazer uma recapitulação de todos os meus erros, dentro e fora do ministério, e talvez da minha cabeça, o dia que eu encontrasse com o Senhor ia falar: poxa, Jefferson, você aí, Jefferson, o que você fez aí no dia tal, tal, assim, Jefferson, por que você fez isso ou aquilo? Honestamente, para mim seria perfeitamente normal. Ele é perfeito, ele morreu por mim, pagou pelos meus pecados. E a gente erra, a gente não consegue viver uma vida de perfeição. Mas, gente, ele não disse nada. Ele veio e se colocou do meu lado. E eu olhava para ele, ele tinha a altura de uma pessoa normal, de um homem. Um pouquinho mais alto do que eu, um pouquinho mais alto do que eu. Ali estava do meu lado o Criador do universo, o Todo-Poderoso. E ele age de uma forma... Ele age como se fosse igual a você. Ele age como se fosse igual a você. Eu do lado dele assim, eu completamente congelado, com medo até de pensar. E mesmo de lado, mesmo com ele do meu lado, sem eu estar de frente para ele, eu sabia das expressões dele, sem conseguir ver. O olhar dele, a forma como ele me olhava. É a coisa mais impressionante. O evangelista D.L. Moody, né, como chama no Brasil, teve tantas experiências com Deus e ele compartilha o dia que ele encontrou com o Senhor e o Senhor olhou para ele. E ele conta, isso está na história, na biografia dele. Ele diz: o dia que eu encontrei com ele, que ele olhou para mim, ele falou: eu queria que o mundo parasse. Eu queria que o universo parasse. Porque tem algo nessa experiência que é uma coisa que... A gente pensa. Eu pensava que eu entendia o amor de Deus. Eu pensava que eu entendia. Preguei tanto sobre o amor de Deus. Preguei tanto, meu Deus. Preguei as minhas melhores mensagens que eu tinha sobre o amor de Deus. Eu achava que eu entendia o amor de Deus. É uma coisa impossível de ser entendida. Impossível. E aí, ele pegou na minha mão, me levou para o lado esquerdo do arco, e ele virou para mim na voz mais suave possível. Falou assim: vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa. Pegou na minha mão direita, assim, para quem está de frente para os 3 arcos, ele me levou para o lado esquerdo. E nós demos, sei lá, uns 4, 5, 6 passos que seja. Demos alguns passos em direção ao lado esquerdo e já não era mais o arco, já não era mais a plataforma, era uma cidade antiga, muito, muito antiga. Uma cidade muito antiga, dos tempos bíblicos. De repente, estamos naquela cidade. Aí ele virou e falou assim: eu quero que você observe uma coisa. E aí ele passa a mão no chão assim, ele pega as 2 mãos assim, passa no chão assim, bate uma mão na outra, esfrega e abre assim, desse jeito. Quando ele abre assim, cai um homem. Cai um homem. Uma pessoa, um homem. Que eu conseguia ver perfeitamente, estava ali na minha frente aquele homem.
aquele homem cai no chão, prontinho. Quando aquele homem bate no chão, a primeira coisa que ele faz é correr do Senhor. Ele começa a correr do Senhor, para longe do Senhor. E aí eu estou olhando aquilo assim, atônito, impressionado com aquela cena. E o Senhor fala assim, agora observa, hein? Aí aquele homem está correndo, correndo, correndo. Ele vai, estica o braço assim, lá na frente assim, pega o homem pela cabeça. Imagina que aqui é a cabeça do sujeito. Ele vai, estica a mão lá na frente, assim, o cara correndo assim, para fugir. Ele vai e pega o homem pela cabeça assim, desse jeito. E traz aquele homem para perto de si, joga aquele homem no chão, era um chão assim arenoso, empoeirado, ele joga aquele homem no chão, vai com o calcanhar, a ponta do calcanhar, e começa a enterrar aquele homem assim na areia. E o homem desaparece, areia dentro, terra dentro. Ele enterra aquele homem na areia. Aí eu tô assim, tentando processar aquela cena. Aí ele vira para mim e fala assim, continue observando. Aí ele vai com a mão, começa a mexer assim na terra, aparece o tampo da cabeça do homem. Aí ele vai, enfia a mão, tira o homem para fora de novo, segurando pela cabeça assim, o corpo e as pernas aqui embaixo. Ele pega, faz assim, sacode aquela poeira, sacode assim, tira aquela poeira daquele homem, limpa aquele homem, com a mão, gente, assim, do jeito que eu estou fazendo, ele limpa assim com a mão e solta de novo. Quando ele solta de novo aquele homem, já era uma outra cidade. E aí eu vi aquele homem andando pelas ruas da cidade, pregando a palavra. Aquele homem andando pelas ruas da cidade. Era um homem forte, cabelo curto, mais ou menos aqui, na altura aqui. Cabelo curto, encaracolado. Cabelo não era cabelo liso, cabelo encaracolado, curto, mas muito forte. Aquele homem musculoso, como parecendo essas pessoas que malham, muito forte, esse homem, da visão. E aí esse homem está nessa cidade, pregando numa voz assim muito estrondosa, e à medida que ele ia pregando, as pessoas iam se convertendo. Aí eu pegava e falava assim, eu falava, Senhor, quem é este homem? Aí ele virava para mim e falava assim, é Jonas. Esse é Jonas. Aí eu pensava, nessa dimensão, pensar e falar são a mesma coisa. Não adianta pensar achando que só você sabe, não, tá? Aí eu pensava assim, Jonas? Como assim? Mas Jonas foi engolido por um peixe, Jonas não foi sepultado, Jonas foi... Eu tentando entender o processo. Aí ele vira para mim e fala assim, sim, você está certo, mas você lembra que no meu sepultamento, eu usei Jonas como analogia? Então, o que eu estou te mostrando aqui é uma analogia do processo de tratamento de Jonas. Aí abria a minha mente, assim, a minha mente rasgava assim de compreensão, a compreensão entrava na minha mente. Aí eu falava, é verdade, meu Deus, eu tentando processar aquele turbilhão de informação. Aí ele virava para mim assim, e virava para mim assim e dizia, eu tive que fazer o mesmo com você. E eu estou tendo que fazer o mesmo. Não, ele diz, eu tive que fazer o mesmo com você. E diga para a minha igreja que eu estou tendo que fazer o mesmo com ela. Porque o que está vindo aí é grande demais. Gente, eu era tomado por um espírito de revelação, uma coisa, e aí eu entendi. Aí quando ele falava assim, eu tive que fazer o mesmo com você, começou a passar pela minha cabeça. Decisões erradas, coisas erradas, um processo pelo qual Deus me fez passar para tratar comigo, para me trazer até este ponto que eu estou hoje, ao ponto em que eu cheguei hoje. O que Deus teve que fazer comigo? Quantas vezes o Senhor teve que me enterrar com o calcanhar, entendeu? Quantas vezes Ele teve que tratar comigo duramente para me trazer até este momento de maturidade que eu cheguei.
Ele falou claramente, ele falou, eu tive que fazer o mesmo com você, e diga para a minha igreja que eu estou tendo que fazer o mesmo com ela. Em outras palavras, Deus está tratando com a igreja, é uma igreja rebelde, é uma igreja desobediente, é uma igreja cabeça dura, né? Nós temos que usar Jonas como analogia agora. É uma igreja teimosa, mas com a qual Deus tem um plano. É uma igreja que Deus quer usar para abalar cidades. Aquele Jonas cabeçudo, cabeça dura, teimoso, que tentou fugir da face do Senhor, o que acontece? Esse mesmo Jonas, depois em 3 dias ele abalou uma cidade pagã. Em 3 dias, Jonas converteu, abalou uma cidade pagã que adorava ídolos, de tão poderosa que era a unção de Deus na sua vida, depois do tratamento de Deus. E aí eu já entendi imediatamente que o Senhor queria que eu, ao voltar, que eu pregasse, que Ele queria que eu estudasse de novo o livro de Jonas e que eu pregasse sobre Jonas. Eu estou numa série sobre Jonas, já pregando sobre Jonas, já preguei 5 mensagens sobre Jonas e vou pregar agora mais 2 mensagens para encerrar essa série chamada Impactar, sobre o livro de Jonas. Quem não viu ainda, por favor, depois entra lá no meu canal, Vem Pensar TV, Jefferson Neto, Vem Pensar TV, e assista as 5 mensagens já gravadas para você entender o que o Senhor quis que eu entendesse naquele dia, naquela experiência. Tá? E aí ele dizia para mim assim, o que está vindo aí é grande demais, eu tive que tratar vocês. Eu tive que corrigir vocês, eu tive que preparar vocês. E aí andamos de volta para o arco, e ali na posição que eu estava do arco, ele pegou de novo na minha mão e andou comigo para o lado direito. Nós viemos do lado esquerdo, aí de repente eu estava de volta no arco, e aí ele andou comigo agora para o lado direito. Em nenhum momento eu cruzei o arco. Eu sabia que o trono estava depois do arco. Para chegar no trono de Deus, eu teria que passar por aquele arco, mas não era esse o propósito da minha experiência. Ele não permitiu que eu cruzasse o arco. Aí andamos para o lado direito. Quando nós começamos a andar pelo lado direito do arco, eu de mão dada com ele, nós chegamos num lugar assim, que ele pegou e falou assim, agora eu quero te mostrar uma porção do futuro. Aí ele esticava a mão assim, passava a mão assim, passava a mão assim. Quando ele passava a mão, ia abrindo umas telas. Nessas telas eu comecei a ver coisas. Eram várias telas, eu conseguia ver várias coisas ao mesmo tempo. E não consigo explicar também como. Sabe quando as televisões no Brasil fazem aquela retrospectiva do ano que está acabando? Né? Aparecem as propagandas, retrospectiva 2020, retrospectiva 2017, que tem aquelas propagandas e que passam aquele monte de cena ao mesmo tempo, a barragem caindo, não sei o que, o avião não sei o que lá, o presidente falando, aquele monte de cena assim ao mesmo tempo. Era assim, ele passava a mão assim, e aí eu começava a ver aquele monte de cena acontecendo. Várias cidades sendo impactadas pelo poder de Deus. Várias cidades. De vários lugares do mundo. Ele passava a mão assim e eu via a glória de Deus entrando, invadindo essas cidades, através de pregadores, pregadoras. E uma coisa que eu quero dizer aqui, nós temos 227 pessoas conectadas, eu não sei quantas mulheres estão conectadas. Deixa eu dizer para vocês aqui, a maior parte do que eu vi, Deus estava fazendo através das mulheres e não dos homens. A maior parte do que eu vi na visão, do que vem no futuro, eu vi através de mulheres. Claro, eu vi Deus usando muitos homens. Mas a maior parte eu via era através de mulheres, Deus usando mulheres, mulheres com uma autoridade, um poder, uma graça extraordinária, extraordinários, Deus usando essas pessoas. E era cruzadas, eventos evangelísticos, coisas assim, tudo, eu via tudo ao mesmo tempo acontecendo. E aí ele passava a mão de novo assim, de repente eu me via em cima. Acho que voltou? Deu uma travada aí, mas voltou? Confirme comigo aí, por favor, se voltou. Alô, pessoal? Confirma aí se voltou, por favor. Voltou, pessoal? Porque tinha dado uma travada aqui para mim. Ok, voltou. Amém. E, gente, o que acontece? Aí ele passava a mão de novo assim, era eu de novo, em cima de outro teto, de outro carro, em outra cidade. Em outra cidade.
Aí, e a mesma coisa, as pessoas se convertendo, gente sendo curada, e aquela coisa acontecendo. E aí eu pensava comigo assim, mas no teto de um carro. Aí ele virava para mim assim e falava assim, guardem agora essa palavra. Ele virava para mim e falava assim, o que está vindo por aí é tão grande que não vai dar tempo de vocês construírem palanques. O mover do Espírito que está vindo é tão grande que não vai dar tempo de construir palanques. Aí eu lembrava de novo da cena de Jonas, que Deus pega um cara desacreditado, Deus pega um cara teimoso, fujão, trata com ele, leia depois o capítulo 2 de Jonas. Leia o capítulo 2 de Jonas depois. Como que Deus quebranta aquele homem, cabeçudo, teimoso. Deus quebranta ele de tal forma que ele não precisa mais do que 3 dias. 3 dias para abalar uma cidade. Hoje as igrejas estão há anos nas cidades e nada acontece. Porque a gente ficou. A gente ficou tanto tempo olhando para o nosso próprio umbigo. A gente ficou tanto tempo preocupado com a nossa denominação, com a nossa igreja, com o nosso nome no cartaz. Não haverá cartazes, gente. Não haverá. A glória de Deus está vindo. Eu posso garantir a vocês, a glória de Deus está a caminho. Os profetas da miséria, os profetas do caos, que profetizam que a coisa vai de mal a pior, eles profetizam porque eles não conhecem a natureza do nosso Deus. Não conhecem. Todo o avivamento da história, desde Atos 2, todo o avivamento da história aconteceu depois de um tempo de apostasia. Sempre foi assim, gente. Deus está a ponto de sacudir os alicerces, porque a igreja se corrompeu. A igreja se corrompeu. Se Deus não sacudir os alicerces, não tem nem igreja para arrebatar. Estão entendendo? Se o Senhor não sacudir os alicerces, não haverá igreja para ser arrebatada. Porque a corrupção é generalizada. Generalizada. E há um tempo atrás, as pessoas perguntam, eu nunca falei, eu vou falar hoje pela primeira vez no meu canal, eu falava sobre escatologia praticamente toda semana eu tinha 2, 3 vídeos sobre escatologia. De repente eu parei. Os vídeos estão lá, mas eu de repente parei de gravar vídeo sobre isso. E as pessoas sempre perguntam, pastor, por favor, pastor, fala sobre escatologia, fala sobre isso, sobre aquilo, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E eu nunca expliquei por que eu parei. Eu parei porque um dia o Senhor falou comigo, ele disse assim, o foco agora é a restauração da igreja. O foco não é o arrebatamento. O foco é a restauração da igreja. Eu quero restaurar a igreja primeiro. Coloque o foco no mover do Espírito. Comece a pregar o mover do Espírito. Mude o foco, porque ainda não é a hora. Ele me disse, não é a hora. Eu não vou arrebatar uma igreja moribunda, uma igreja ferida, manchada. Eu vou arrebatar uma igreja poderosa, uma igreja ungida, uma igreja cheia da minha presença. E aí nessa experiência agora, nessa experiência de arrebatamento, o Senhor me mostrou basicamente a mesma coisa. Há algo vindo por aí. Há algo glorioso vindo por aí, que vai abalar a estrutura da igreja. E a nossa live vai cair agora, ela vai cair agora, coisa de segundos. Então eu vou abrir uma outra, mas eu só posso ficar uns 15 minutos no máximo. Eu vou abrir uma outra, porque eu prometi responder algumas perguntas, tá bom? Então eu vou fechar aqui e vou abrir outra em seguida, vocês entrem imediatamente, porque eu quero responder algumas perguntas se eu puder, porque desde novembro, esse é o momento que o Senhor escolheu para que essas experiências fossem compartilhadas.
Tá bom? Deus abençoe vocês. Entrem no próximo vídeo. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito bem. Eu vou gastar aqui agora uns 10 minutos, máximo de 15 minutos, respondendo algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre o que eu compartilhei, perguntas que não tiverem nada a ver com a live, eu vou ignorar, tá bom? Então, eu queria pedir que vocês não perguntassem aqui no chat. Vocês clicassem aqui onde faz as perguntas, né? Onde faz as perguntas, e você então pudesse fazer esta pergunta, tá bom? Mande em forma de pergunta, porque no chat não dá tempo de eu acompanhar, de eu ler, tá bom? Então vamos lá, gente, podem começar as perguntas. Tá salvo, gente, já salvei a primeira parte, ok? Glória a Deus. A live já foi salva, gente. Já expliquei que já foi salva. Tá salva lá no IGTV, tá? Muito bem. Vamos começar aqui com as perguntas. Pergunta interessante. O Senhor, no nosso tempo Cronos, demorou quantas horas? Então, é difícil dizer isso, mas eu diria que a experiência toda talvez tenha sido coisa de 1 hora e meia. Mas é muito difícil dizer isso, tá? Muito difícil, mas é o que eu imagino, tá? Na primeira experiência, a pastora Zandra viu como o seu corpo ficou. Ela não sabe porque ela estava dormindo. Eu a contei quando eu voltei. Ela não sabe de nada, não sabia de nada do que estava acontecendo. Tá? Pastor, quando será esse tempo de renovo? Eu não posso dizer quando será o tempo de renovo, mas eu posso dizer que se trata de uma janela que já está aberta. É uma janela que já está aberta, tá? E Deus está usando sinais diferentes em vários lugares para poder se comunicar com a igreja de cada nação, tá? No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás, o ano passado. Deus me deu uma visão, e hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão, eu estava no velório do Pelé, tá? O rei do futebol. Eu estava no velório dele. E eu olhava no caixão assim, era o Pelé, estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal. E eu olhava assim, e quando eu estava olhando assim, o Senhor falava comigo: diga à igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. Eu tinha tido uma visão de uma nuvem da glória vindo em direção ao mapa do Brasil. Ela ia bem lentamente assim. Aí de repente eu estava no velório. E quando eu estava no velório, o Senhor dizia: diga para a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará ao Brasil. Então o sinal de Deus para o Brasil é a morte do Pelé. Por quê, pastor? Não tenho a menor ideia por quê. Tá? São sinais que Deus usa. Ok? Eu não sei, não estou dizendo que o Pelé vai morrer hoje ou amanhã, não estou falando isso. Eu estou dizendo que o sinal para a igreja do Brasil é exatamente este. Por quê? Para que a igreja saiba, tipo, opa, gente, nós abrimos um tempo de graça para nós. Então nós vamos aqui agora nos dedicar ao Senhor, buscar, adorar, jejuar, porque o Senhor abriu uma porta. Tá? Esse é o sinal para o Brasil. O sinal nos Estados Unidos é outro, né? E cada nação Deus dá sinais diferentes. Ok?
Pastor, seria ótimo o avivamento antes do arrebatamento. Pastor, seria o último avivamento antes do arrebatamento? É o que eu acredito. É o avivamento que vai limpar a igreja para o arrebatamento. Tá bom? Pastor, a igreja vai ser tratada antes de vir o avivamento? Não, a igreja será tratada no avivamento. O avivamento é o tratamento de Deus para a igreja. Bom, tem a correção, né? Tem a disciplina, né? E depois vem o mover do Espírito que restaura a igreja. Tá? O senhor acha então que Jesus ainda não vem para nos arrebatar? Estou ansiosa com a sua vinda. Então, eu posso te dizer o que ele me disse. Né? O que ele me disse é que a sua vinda está próxima, mas ele disse que antes a igreja precisa ser restaurada. Então foi o que ele falou. Ele falou, foca na restauração da igreja e não no arrebatamento. Então é o que eu estou fazendo desde que ele me deu essa palavra. Tá bom? Virá um grande avivamento, eu creio, mas nessa analogia, todo esse quadro duraria... Cadê? Ok, não consegui ver o restante aqui. Conheceu a história da segunda moça, como foi com a primeira? Sim, eu tive informações sobre ela. É uma coisa que não dá nem para explicar como que é isso. Tá? Você está numa dimensão onde a compreensão é completamente diferente. Ele deu a entender qual seria o tempo desse avivamento, não deu a entender o tempo, mas me mostrou que a janela está se abrindo. É uma janela de graça que ele abre para derramar do seu espírito. Tá? Para quem não sabe, tem uma profecia de Azusa, do grande avivamento de Azusa, que 100 anos depois do avivamento, o Senhor derramaria de novo do seu espírito sobre a igreja. E nós estamos exatamente no centenário do avivamento da Rua Azusa. Tá? O Senhor chegou a falar há alguns dias que esse mover vai ser aos poucos e sutil para quem está buscando? Não, ele não falou nada disso, mas o que ele me mostrou é que vai ser algo muito impactante, impossível não perceber que está acontecendo. Para quando o senhor acha que será esse mover ainda este ano? Então, eu já respondi essa pergunta. Será que conhece pintar, desenhar em quadro tudo o que viu? Se eu consigo pintar e desenhar, eu não sou pintor, né? Se tiver um pintor, eu descrevo e a pessoa pinta. Eu não consigo pintar, eu sou ruim de pintar. Tá? Seria capaz de desenhar? Ok, já respondi. Se o corona faz parte desse... Sim, sim. Aliás, ele falou comigo. O mover do Espírito vai ser parecido com a Covid-19, com o coronavírus. Em outras palavras, vai começar de forma que ninguém vai saber, vai se espalhar sem controle e ninguém vai conseguir parar. Ele falou isso comigo. Ele falou, o mover do meu Espírito será como o que está acontecendo hoje na Terra. Será como o coronavírus. Tá? Porque os outros avivamentos... eles morreram, chegou um ponto que morreram, ou o diabo conseguiu matar o avivamento porque ele estava focado num lugar. Dessa vez ele não vai estar focado em um lugar específico, portanto não tem como pará-lo. Tá? Micaela, minha filha, quer saber a cor de Jesus. Sabe dizer a cor dos pés dele? Mesmo que eu tentasse, eu não conseguiria. Porque a noção de cores no céu é muito diferente daqui. Tá? Mas eu diria, se eu fosse aqui arriscar, eu diria que é um moreno muito clarinho, assim, é uma coisa clara. Eu não vi... É difícil, gente, tá? As tonalidades lá são completamente diferentes. Glória a Deus. Então estaríamos nós no nosso momento de sermos enterrados por Deus para recebermos? Não, eu creio que nós estamos no processo de sermos desenterrados, tá? O Senhor vem tratando a igreja já tem um tempo. Então eu acho que o momento agora é outro, tá?
Pastor, você viu pessoas conhecidas no céu? Não, gente, eu não vi nenhuma só pessoa conhecida no céu. Inclusive, a minha mãe já está no céu, morreu há poucos anos atrás, já está com o Senhor. Eu não vi absolutamente ninguém conhecido no céu. Tá? Pastor, esse tempo de restauração e depois de avivamento e em seguida, tipo poucos, ok, eu não sei por que eu não consigo ler o restante da pergunta. Esse tempo de avivamento e depois restauração, e depois o avivamento e em seguida, tipo, pouco depois, vai ser alguma coisa que eu não sei o quê, porque eu não consigo ver o resto. Ok, pastor, fala do céu. Não vai dar tempo agora, tá, gente? Porque eu vou responder, eu prometi responder algumas perguntas, estou tentando responder o máximo que eu posso antes da gente terminar aqui, tá? Para o Nordeste do Brasil, o senhor tem alguma previsão, orientação? Não, nada específico para o Nordeste. O que o senhor me mostrou foi algo do Rio de Janeiro. Quanto tempo vai durar esse avivamento? Não sei, não sei. Mas será um mover do Espírito que vai começar, ninguém vai conseguir pará-lo. Quando der a impressão que ele está morrendo ali, ele já está espalhado em vários lugares. Tá? E o que o senhor me mostrou, falando aí do Nordeste, nada do Nordeste, o que o senhor me mostrou, que também nem sei porquê, ele me mostrou um grande mover no Rio de Janeiro. Eu acho que, talvez porque, como diz a Bíblia, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Pode ser que seja por esta razão. Eu vi no Rio de Janeiro um grande mover de Deus. Inclusive, eu vi um rapaz, que eu não tenho a menor ideia de quem é esse rapaz, ele não está em evidência hoje. Esse rapaz vai surgir em algum momento aí. Ele é um rapaz de pele escura, cabelo bem baixinho assim. Ele me lembra o Álvaro Tito lá atrás, quando começou. Quem conhece o Álvaro Tito sabe do que eu estou falando. Ele me lembrou o Álvaro Tito. Tá? Um rapaz de pele negra, com uma voz muito aguda. E esse rapaz cantava numa unção tão poderosa, que ele cantava e as pessoas eram curadas. Com ele cantando. É um rapaz que Deus vai levantar no Rio de Janeiro. Tá? Não posso dizer que é hoje ou amanhã ou mês que vem, mas eu vi isso e isso está por acontecer. Alguma coisa específica dessa revelação para o Brasil, já compartilhei, né? Deus tem um sinal para o Brasil. Quando esse sinal acontecer, que eu acabei de compartilhar com vocês, é o tempo do Brasil. Tá? Jovens têm se levantado para orar na madrugada por avivamento. Já podem ser indícios do avivamento, sem sombra de dúvida. Tudo começa com um mover de oração, sem sombra de dúvida. Em Minas, pastor, algo específico? Não, nada específico para Minas. Gente, não quer dizer que sua cidade, seu estado não esteja incluído, entendeu? E não pense por esse lado. Pastor, eu tenho sentido muita vontade de orar por curas na rua, como evangelizar pessoas. Faça, meu querido, não tenha medo, faça. É o Espírito Santo te movendo. Entendeu? Será que tem igreja que só crê em tragédia? Tanta incredulidade. Infelizmente é isso aí. Muita incredulidade. Tá? Onde vai começar? Bom, pergunta muito boa. Eu posso te falar da nação. Tá? O Senhor está começando isso nos Estados Unidos por uma razão. Não é porque os Estados Unidos é melhor do que ninguém. É por causa de Israel. Tá? O Senhor está começando esse mover aqui nos Estados Unidos por causa disso. Porque é a nação que mais abençoou Israel ao longo da história. Apenas por isso. Mas vai se espalhar por todo lugar. Tá? A visão das rodas de Ezequiel. Não sei se é igual, mas é uma visão do céu, né? O Senhor acredita que é a mesma menina? Não, não era a mesma menina, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse avivamento vai ser global? Yes. Quando eu digo global, em muitos países ao mesmo tempo. Não posso dizer a proporção, mas com certeza será. Tá? Como o senhor vê esta pandemia dentro do cenário escatológico pré? É uma pandemia, como tantas outras que já aconteceram ao longo da história. É que cada geração valoriza a sua própria pandemia, né?
Mas se você perguntasse para os europeus na época da peste negra, né, a chamada peste negra, peste bubônica, né, perguntasse para eles na época, eles iam dizer que Jesus ia voltar o mês seguinte, porque foi uma tragédia tão absurda que para eles era o fim, entendeu? Pastor, eu creio em tudo isso. Como o senhor vê esta pandemia? Ok, já falei. Jesus é simpático. Gente, indescritível. Jesus é o cara. É isso que eu posso dizer. Jesus é o cara, tá? Jesus é o cara. Pastor, esses dias, sentada no meu sofá, ouvi nitidamente, muito alto, por 3 vezes, toque de um sino. Ok. Pode ser um sinal de Deus para você, específico, né? Não posso dizer o que, mas certamente Deus está tentando falar algo contigo. O correto agora é focar na pregação do arrependimento. Yes, Cleide Nunes Soares Neves. Ó, Cleide, yes, minha filha. É isso aí, é tempo de arrependimento, quebrantamento nas igrejas. O mover do Espírito virá por quebrantamento, é tempo de pregar arrependimento. Que bom que você fez essa pergunta. Que bom. Tudo vai voltar ao normal, isto é processo de purificação da igreja. Que bênção, amém. Creio assim também. Tá? Deixa eu tentar responder mais algumas aqui. O que o Senhor te mostrou a respeito do Rio de Janeiro, já respondi. Eu creio que começa em 2023. Ok, o Senhor não me deu data, então eu não tenho por que também te dar data, né? Seria 3 anos de pandemia até que em 2023 viria o avivamento? Gente, eu não ponho palavras na minha boca, tá? Eu não posso dizer mais do que o Senhor me mostrou. Pastor, viu algum mover dentro das igrejas ou era somente nas ruas? Ok. Eu não ia contar isso, mas eu acho que eu vou ter que contar então para vocês, tá? O que acontece? Eu vou falar aqui o mais em código possível, mas de forma que vocês entendam. Quando o Senhor me levou para o lado direito do arco, que ele passava a mão e me mostrava o mover dele nas cidades, depois que ele me mostrou as cenas dos 2 carros que eu falei, eu no teto do carro, ele me mostrou, me abriu uma tela e me mostrou uma mulher que eu pastoreei numa certa igreja. É uma família que eu pastoreei numa determinada igreja, uma família muito problemática, muito. E gente de quem eu não tenho nem boas lembranças, porque me deram problema, tá? E de repente eu vi aquela mulher tomada pelo Espírito, cheia da glória de Deus, andando, ministrando nas pessoas, aquela coisa, e eu vi aquela pessoa exatamente. E eu fiquei confuso, eu fiquei, meu Deus, por que essa pessoa está aqui? Logo essa pessoa de que eu não tenho nenhuma boa lembrança. E nisso que eu estou olhando assim, meio confuso, o Senhor veio e falou assim, ela é apenas um símbolo da igreja corrompida. O Senhor falou, ela é apenas um símbolo da igreja que estava corrompida. Tá? O que eu quero é que você entenda o que é que vai acontecer com a igreja que hoje está corrompida. Então Deus usou aquela mulher como um símbolo para mim. Tipo, é alguém que nunca deu um fruto, alguém de quem você não tem nem nada bom para falar, mas que de repente está assim. Então, aquela mulher foi usada como uma figura para mim da igreja hoje. Uma igreja problemática, uma igreja que não tem dado alegrias ao Senhor, mas que vai ser restaurada e renovada. E vai ser usada com muita graça e poder. Então, muita coisa dentro das igrejas, tá? Acontecendo dentro das igrejas. Ok? Creio que a menina representava você ainda imaturo. Ok. Pastor, conte tudo. Pastor, conte tudo. O Senhor está guardando informações. Nem tudo é para ser falado, minha filha. As telas que o Senhor viu foram as mesmas que lhe descrevi por e-mail que ele me mostrou. Amém. Amém. Amém.
Ok, eu vou parar por aqui, vou ler essa e mais duas e vou parar por aqui, tá? Pastor, por que as pessoas estão com o coração tão endurecido mesmo com esta pandemia? Nem todos, né? Muita gente quebrantada, muita gente salva, tá? Eu quero ver ele, como faço para ser arrebatada? Bom, essa é uma decisão dele, não tem a ver com quão santo ou santa você é, não tem a ver com ser melhor do que ninguém, e não tem nem a ver com o quanto você busca, tá? Tem a ver com propósito. Você pode buscar, você pode orar. Muitas vezes eu orei a Deus pedindo para Ele me mostrar coisas, me levar ao céu, muitas vezes. E quando aconteceu, nem pedindo estava, nem orando estava por isso. Então é um propósito. Então você pode pedir, nada te impede de pedir, mas confie na soberania dele, tá? Porque se tiver que acontecer, vai acontecer, tá bom? Como é o rosto de Jesus? E duas perguntas da mesma forma. Viu o rosto de Jesus como ele é? Não, como eu descrevi, havia uma espécie de névoa, da altura do cinto que eu via para cima, havia uma espécie de névoa, então eu não conseguia ver o rosto dele claramente, mas por alguma razão que eu também não consigo explicar, eu conseguia entender a fisionomia dele, as reações faciais dele, eu conseguia entender, mesmo não vendo ele claramente. Então, duas coisas que eu não vi. Eu não vi o rosto dele claramente e ele não permitiu que eu cruzasse o arco. Então, por alguma razão, essa é uma suspeita minha, eu acho que eu vou voltar nesse lugar em algum momento, tá? É o que eu imagino. Última pergunta aqui agora, eu vou pegar e escolher uma aqui, deixa eu ver aqui a melhor possível. Pastor, como... Ok, aqui vai. Pastor, como foram os seus dias após esse arrebatamento? Gente, eu só chorava. Vocês podem ver, isso foi em novembro. Eu não consigo contar sem chorar. Hoje, nós estamos em março. Então, eu só chorava, eu chorei por dias. Eu, a minha esposa aqui dentro de casa, a nossa casa foi tomada de uma atmosfera que eu não consigo descrever para vocês. A nossa casa, eu e a minha esposa, debaixo de uma nuvem da presença de Deus. Eu cheguei na igreja, fui compartilhar com o nosso grupo de discipulado, nosso grupo de obreiros. A presença de Deus desceu sobre todos. Dias e dias sob o impacto daquilo. E que 4 meses depois eu não consigo falar ainda da experiência sem sentir esse impacto. Entendeu? É uma coisa que realmente muito difícil de explicar. Mas o propósito de Deus é sempre, sempre, sempre abençoar o seu povo, o seu rebanho. E ele me segurou até agora, 4 meses, eu não sentia dele liberação para compartilhar essa experiência, até que então, de repente veio essa sensação, essa liberação do Espírito, de que era a hora de compartilhar. Então, tem isso também. Por que ele não permitiu que eu compartilhasse antes agora de março? Por quê? Tá entendendo? Ele só permitiu que eu compartilhasse agora. Então, Deus regula o tempo de uma forma diferente. Tá? Então, eu paro por aqui, que eu tenho um compromisso agora em seguida. Mas semana que vem, provavelmente na própria terça-feira, nós vamos ter uma nova live. E de repente posso fazer uma live inteira só de perguntas e respostas e tirar algumas dúvidas. E pega essa live, manda para quem você conhece, compartilha, divulga. Pastores, se tiver pastores aqui, eu sei que tem vários, compartilha isso aí. E gente, vamos fazer uma corrente de clamor, de intercessão. Começa a focar na coisa certa. Para de focar no Fachin, no Lula, sabe? De focar nessas coisas. Isso é tudo cortina de fumaça do diabo. O que está vindo por aí é muito grande, é muito poderoso. Tá? A unção de Jonas está para ser derramada, ou a unção que estava sobre Jonas está para ser derramada. A unção que abala uma cidade em dias. Amém? É nesse ponto que estamos e é o que Deus quer fazer. Deus abençoe vocês. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. E eu aproveito, Senhor, por estar debaixo dessa nuvem, desta presença do Senhor, e eu declaro cura para quem está doente, restauração para aquele que está precisando de restauração. Pai, renovo espiritual para quem está frio. Se você estava frio, seja renovado espiritualmente, seja batizado no Espírito Santo, seja cheio de Deus, você, sua casa, sua família, sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Um abraço a todos em nome de Jesus.